Bom dia, pessoal. Mais uma segunda-feira para darmos continuidade à nossa língua portuguesa. Eu coloquei o capítulo 10 aqui, tá? No PowerPoint, mas eu quero pedir desculpa, é o capítulo 9, por favor, tá bom? Que vamos falar sobre regência nominal. Nas aulas passadas, nós trabalhamos com regência verbal. E existe também a regência nominal. Aquilo que nós estudamos na semana anterior, né? Nas semanas passadas aí, onde as preposições vão ter todo um fundamento para dar uma contextualizada com os verbos. Lembra do verbo assistir? Eu assisto ao jornal, eu assisto em Lima Duarte, eu assisto o doente. Então, neste caso, né, pegando um gancho nessa matéria, agora a gente vai dar continuidade, porém com a regência nominal, que segue os mesmos padrões, tá bom? Então, nós vamos ter os termos regentes e os termos regidos. Qual tal a regência verbal também, tudo bem? Então vamos lá, seguindo aí. Então o que é regência nominal? É o nome da relação existente entre o nome, seja ele substantivo, né, o que dá nome, adjetivo, que dá qualidade, e o advérbio, que indica circunstâncias, né? Nós sabemos que o advérbio modifica o adjetivo, o próprio advérbio e o verbo. Não? Tá tudo bem? O substantivo, o advérbio não modifica o substantivo. O que vem junto a um substantivo é o adjunto adnominal. Estão lembrados? Então tá ok. E os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Lembra que eu falei com vocês sobre a regência verbal? Né? Tem as preposições que vão regir ali o verbo, ok? E o nominal, a mesma forma. Então, no estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos específicos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Isso quer dizer o quê? Peguemos aí o verbo obedecer. Obedecer a alguém é um verbo transitivo indireto. Qual o nome, né, que substitui o verbo obedecer? É obediência. Então, a gente tem obediência a alguém. Então, vocês observem que obediência, né, é um substantivo que precisa de uma preposição. Ok? E é justamente isso aí que nós vamos estudar sobre a regência nominal. Bacana? Então, olha só, muitas palavras, a maioria delas, elas seguem a mesma, eu vou dizer assim para vocês entenderem, a transitividade do verbo, né? Obedecer a alguém, obediência a alguém. Entenderam, né? Então tá joia. Seguindo aí, a regência dos substantivos. Os substantivos que pedem determinado complemento são de natureza abstrata. Nós temos substantivos concretos, abstratos, né? Estão lembrados disso aí, tá ok? Não vou adentrar muito nessa matéria não. Geralmente derivados de verbos e por isso chamados de deverbais. Então, substantivos que derivam de verbos são chamados de deverbais. Conhecer a sua regência é identificar a preposição que estabelece a conexão entre eles e as palavras ou expressões que os complementam. Né? Só fazendo um paralelo aqui que eu falei no início, tá bom? Os verbos, né, eles pedem preposições e os nomes também pedem preposições. É justamente isso que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Então, alguns exemplos de regências dos substantivos. Na apostila de vocês, na página especificamente 519, vocês encontrarão, né, uma relação de nomes, né, de substantivos com as suas determinadas preposições. Então, eu trouxe mais algumas aqui para vocês. Umas vão repetir, outras não, tá bom? Então, olha só. Admiração a opor. Eu tenho admiração por você. Eu tenho admiração a alguma coisa. Aversão a, aversão para, aversão por. Observem, né, que muitas vezes a gente tem mais de uma preposição, tá? Na regência nominal, ok? Atentado a, atentado contra, capacidade de, capacidade para, dúvida acerca de, dúvida em, dúvida sobre, horror a, impaciência com, medo a, medo de, obediência a, respeito com, respeito para com, respeito por, né? E aí tem uma infinidade de palavrinhas, né, de substantivos que precisarão de preposição.
Muitas vezes, como a gente vai ver lá no finalzinho dessa matéria, né, que vai ser muito com o processo eufônico, por eu achar melhor ou não o uso da preposição. Mas tem aqueles que nós temos que seguir algumas regras, tá bom? Então, quanto mais vocês estudarem, não vou pedir para decorar, porque não precisa decorar, isso está, né, no nosso dia a dia. Quanto mais conhecimento vocês tiverem em relação às regências nominais, a escrita de vocês, uma produção textual, vai ser muito melhor, com certeza, tá ok? Então, próximo aqui, olha, exemplos de regências dos adjetivos. Antes vimos substantivos, aquilo que dá nome. Agora são os adjetivos, aquilo que caracteriza, dá qualidade. Então, tem vários, né? Várias possibilidades de vocês analisarem. O livro de vocês também traz uma gama bacana de adjetivos aqui, de regência, né, dos adjetivos. Eu trouxe alguns aqui para vocês, vou ler rapidinho também, tá ok? Acostumado a, ou com, né, agradável a, alheio de, ansioso para, ansioso por, capaz de, capaz para, descontente com, diferente de, equivalente a, essencial para, fanático por, generoso com, grato por, habituado a, idêntico a, natural de, necessário a, paralelo a, semelhante a, sensível a, suspeito de, vazio de, etc. Tem vários aí. Na apostila de vocês também tem, tá? Quero que vocês decorem? Claro que não, né, gente? Na medida do possível, aquilo que vocês forem construindo, né, criando, na hora de uma redação, tenham em mente essas preposições, né, que vão regir, né, esses nomes aí, tudo bem? Então, decorar não, mas entender sempre, tá joia? E detalhe, né? Eu, por exemplo, todos nós temos dificuldades, às vezes, da regência verbal à regência nominal. Mas para uma prova, para um exercício, é necessário que vocês tenham em mente aquilo que vocês estão estudando. Então, numa véspera, né, de um cursinho, numa véspera de um vestibular, dê uma olhada bacana nessas regências, né, para você, não é para decorar, mas para vocês lembrarem na hora, né, do parágrafo de vocês têm que trabalhar com a regência nominal, aí fica fácil vocês lembrarem, tá bom? Mas o dia a dia, quanto mais vocês conversarem dentro da regra gramatical, muito mais fácil, né, será a redação de vocês futuramente, tá bom? E agora, dando exemplos de regência dos advérbios, né, aquilo que mostra circunstância, né, que modifica o adjetivo, o advérbio, né, e o verbo, tá bom? Então, temos aí, ó, contrariamente a, favoravelmente a, relativamente a, longe de, perto de, entre outros também. Então, quero que vocês observem que depois de cada palavra dessa, né, seja do substantivo, seja do adjetivo, seja o advérbio, quando essas palavrinhas precisam de um complemento, nós teremos que saber usar as preposições devidas. Tudo bem? Então, observações diversas que eu quero que vocês tenham aqui. Muitos nomes admitem construção com mais de uma preposição. Essa preposição está escrita errada, mas na hora que eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Saiu essa separação silábica, mas não existe não, tá bom? O emprego de uma ou de outra obedece a razões de eufonia e. Olha só que interessante. O verbo obedecer é verbo transitivo indireto, que obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, obediência a. Tá? Quando chegar na regência nominal. Aqui nós temos a regência verbal. Obedecer a. Tá ok? E por que eu não uso crase aqui antes de razões? Ó, razões não é uma palavra feminina? As razões. Mas por que neste caso específico eu não estou usando a crase? Porque razões é a palavra feminina, porém está no plural. E o a está no singular. Então não permite o uso de crase. Tá? Só estou extrapolando um pouquinho aqui, que será a nossa próxima matéria. Parece-me que sim, ó, próxima unidade 10. Então, há razões de eufonia. Bom, o que é eufonia? Eufonia é o bom som, tá? É para se ter um bom som. Lembra que nós falamos a boca dela, entre outros aí, né? Viela. Isso é cacofonia, quer dizer, é um mau som. E a eufonia é o bom som. Então, muitas vezes, né, por razões de eufonia, há uma escolha devida de alguma preposição. E dentro da língua padrão, muitas vezes é mesmo uma questão de preferência, tá ok? Eu prefiro usar essa preposição a outra preposição. Então vamos lá. Estou acostumado a dormir tarde. Não estou acostumado com ironia desse tipo. Olha, eu tenho acostumado. Eu usei a preposição a e usei a preposição com e teve um entendimento normal, ok?
Considero-me satisfeito com sua resposta. Fico satisfeito por você ter entendido. É questão de preferência, questão de eufonia, questão de lógica, né? Às vezes fica estranho assim, olha, considero-me satisfeito por sua resposta. Tá tudo dá certo, mas é questão mais de preferência mesmo, tá bom? Neste caso aí não tem problema nenhum. Todos somos gratos a você. Eu me confesso grato por sua atenção. Então observe aqui, fica bonito, né? O som fica bacana, é uma preferência do locutor, tá bom? Então essas observações é bacana vocês verem, porque muitas vezes é questão de opção, né? De você querer usar uma ou outra preposição, tá? Para fazer legal a regência nominal. Bom, muitas vezes a regência do verbo já esclarece a regência de um nome dele derivado, pois se usa a mesma preposição. Lembra que eu falei do verbo obedecer e obediência? É justamente nessa parte aqui, né, que a gente vai estruturar um pouquinho melhor. Exemplo 1. Todos deveriam obedecer às leis. Olha, observe que as leis está com crase, porque leis é palavra feminina, tá? Está no plural. E a as que também está no plural. Quando estiver plural, palavra feminina, claro, né? Eu vou usar crase. Se porventura eu colocasse o a sozinho ali, tá? E leis no plural, eu não deveria e não posso usar crase. Bacana? Então, olha só, obedecer às leis. Então, obedecer é verbo transitivo indireto. Agora, se eu passo esse verbo para um substantivo, esse substantivo também vai pedir uma regência nominal com a preposição a. Aquele cidadão confessava-se obediente à lei. Tá bom? Bom, a solução agradou a todos os convidados. Não foi um jogo agradável a todos. Olha, agradar no sentido de fazer bem, né, ao outro é verbo transitivo indireto. E o agradável também vai pedir a preposição como regência nominal. Tá joinha? No livro de vocês também tem alguma coisa aí bacana? 3 aí, olha. Há equívocos de regência nominal a serem evitados quando se trata de língua padrão. São empregos que, mesmo comuns na oralidade do discurso, afastam-se da norma gramatical. Eis alguns exemplos aí, tá? Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Olha, quando se fala em norma gramatical, é gramática normativa, é esta, né, gramática que estudamos na escola. Nós temos que ter conhecimento da língua. Tá? E é justamente esse tipo de gramática, esta gramática que vai ser cobrada para vocês nos vestibulares, tá? No dia a dia dos nossos estudos, tá bom? Então, olha só, o substantivo intenção não se deve usar com a preposição em, mas deve ser usado com o de. Olha o exemplo aí. A intenção da empresa em reduzir salários não foi bem vista. Isso aí é fora da norma padrão, tá? Não está na gramática, isso é mais oralidade. Então, qual que é a regra? Qual que é a língua padrão para eu fazer, né, construir uma frase usando o substantivo intenção? Eu vou usar a preposição de, é uma regência nominal correta, tá bom? A intenção da empresa de reduzir salários não foi bem vista. Quem tem intenção de alguma coisa, tá? Não tem intenção em alguma coisa. Então, erroneamente, muitas pessoas escrevem e dizem, né? A intenção de empresa em. Mas, na verdade, o certo é a intenção da empresa de, tá? Tem que gravar? Tem. Então, quando eu for usar, né, uma situação dessa, uma regência nominal, como a gente usa bastante, né, a regência verbal, se vocês tiverem dúvida, pesquisem na hora. Né? Para falar, não. Né? A oralidade aceita muitas situações, né, desse porte, mas na escrita não é aceito. Tá, pessoal? Então, na hora de escrever, pensa. Se vocês tiverem dúvida numa produção textual, claro, vocês mudem as palavrinhas que vocês não têm conhecimento ainda. Ok? Mas se tiver um tempo para fazer em casa, vocês pesquisem, né, em dicionário, gramática que seja, né, no Google que tem uma vastidão, né, de palavras bacanas para vocês estudarem aí, ok? Outro exemplo aí, ó, adjetivos como curioso, ansioso, compatível, residente, entre outros, são às vezes usados de forma inadequada. Outros exemplos, né? Todos estavam curiosos com. Ninguém fica curioso com. Alguém ou uma pessoa, né, fica curioso sobre alguma coisa, tá bom? Então, todos estavam curiosos com as razões do que aconteceu, fora da norma padrão. Isso é oralidade. Como que fica na língua padrão, tá? A norma culta. Todos estavam curiosos sobre as razões do que aconteceu.
Denilson, você escreve totalmente certinho dessa forma? Claro que não, pessoal, né? Lógico, a maioria eu escrevo certo, mas tem algumas que fogem, né, ao meu alcance, que eu não uso diariamente, eu tenho que consultar também, tá ok? Isso é normal para todo mundo, não é para mim nem para vocês, não, é para todo mundo. Todos nós temos dúvidas, a não ser que nós tenhamos um conhecimento vasto e usemos o tempo todo esse tipo de regência luminal. Aí fica fácil, né? Aquilo que eu dou aula diariamente, eu não tenho problema nenhum. Mas existem algumas palavras, algumas regências que não são usadas cotidianamente. Aí eu tenho uma certa dificuldade. Não só eu, como o planeta inteiro, tá? É igual uma pandemia, né? Lógico que nem todo mundo fala o português, mas somente os gramáticos altamente estudiosos que vivem por conta da língua portuguesa que não vão ter problemas, tá bom? Agora, nós, seres humanos, né, como é que fala? Meramente mortais, consequentemente, nós usaremos algumas preposições de forma errônea também, tá? Mas por que eu falo que não existe o erro aí? Porque hoje a oralidade também não é errada, tá ok? Enquanto estudiosos, nós temos que primar pela gramática normativa. Agora, enquanto falantes, não tem problema nenhum, né, eu usar apenas a oralidade, tá ok? Outro exemplo aí. A jovem estava ansiosa em conhecer o autor daquelas cartas. Isso é fora da norma padrão. Então, qual seria a regra gramatical? A jovem estava ansiosa por conhecer. Quem está ansioso por alguma coisa e não em alguma coisa. Tudo bem? 4 aí. Essa ideia é compatível aos objetivos da empresa. Fora da norma padrão. Gramaticalmente correta, como seria? Essa ideia é compatível com os objetos. Quem é compatível com alguém ou com alguma coisa. Tudo bem? 5. Compareceu à audiência fulano de tal, residente à Rua Bela Vista. Esta aqui é um barato, galera. Não erro de jeito nenhum, tá? Porque isso aqui eu uso sempre. Eu escrevo muitas cartas comerciais, escrevi a vida inteira trabalhando no escritório, né? Fui para a faculdade, leciono isso o tempo todo e corrijo muitas cartas de algumas pessoas que me pedem, né, justamente por isso. As pessoas acham, né, bonito falar moro à rua tal. Você não mora à rua tal, você mora na rua tal, tá? Então, oralmente, coloquialmente, as pessoas constroem essa frase usando a preposição a com o artigo a craseado. Mas na verdade não, tá? Quem mora, né, ou reside em algum lugar. Ok? Então vamos lá. Compareceu à audiência fulano de tal, residente à Rua Bela Vista. Compareceu à reunião fulano de tal, residente na Rua Bela Vista. Neste caso aqui não é um morador de rua não, tá, pessoal? É porque a casa dele fica na rua tal. Então não fica a rua, tá bom? Gramaticalmente, vocês moram na rua tal e não a rua tal. Tá legal? A maioria das vezes, né, nós falamos... eu vou falar errado, mas não é errado. Não existe o errado e o certo. Existe a comunicação, já falamos isso, tá? Mas normalmente nós acostumamos, né? Já acostumamos a falar fora da norma padrão. Então vira um vício, né, para nós aí. Tá legal? Então pense da seguinte forma, olha, não é regra geral, tá, galerinha? Não é regra geral, como eu já falei para vocês. Mas a maioria das coisas, né, da comunicação, né, do ser humano, a massa em si, ela não segue a regra padrão, tá? A norma padrão, vai mais para a oralidade. Então, por favor, aquilo que vocês têm dúvida, né, que vocês veem, se vocês tiverem uma duvidazinha ali, e você faz a comparação para vocês terem certeza, né? Aquilo que as pessoas dizem mais é o que está gramaticalmente errado, tá bom? Bom, e para finalizar, essa semana, né, as atividades de semana, eu proponho para vocês aí os exercícios conceituais da página 522, os contextualizados 523 e 524 e o de aprofundamento 524. São 2 páginas praticamente, tá? Só, não é muita coisa não. E lembrando que semana que vem, né, na segunda-feira, eu não darei aula ao vivo, tá? As minhas aulas já estão todas programadas e eu não vou dar aula ao vivo. Não siga aquele horário porque eu não estarei presente para dar essa aula. Vai ser gravado da mesma forma que estou fazendo aqui agora, tudo bem? Então desejo a vocês excelentes estudos, tá? Uma ótima semana com as outras disciplinas aí. Fiquem todos com Deus.